ele era ministério do pastor Danilo. Paz do Senhor, irmãos. Me chamo Levi, sou da igreja do Montese, do pastor Cláudio. Glória a Deus. Amém, queridos. Nós sabemos que temos aqui conosco alguns jovens que vieram de Mossoró. Tem jovens aqui de Mossoró participando conosco? Muito bem, glória a Deus. E alguns jovens que são de equipe de Manaim, que pararam um pouquinho para estar aqui conosco. Quais são esses jovens? Levanta a mão, não tenho vergonha não. Maravilha. Amém. É bom estar no Manaim, né, queridos? Glória a Deus. Amados, nós vamos ter como texto base dessa live um texto que está em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, tá? E o texto diz assim: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, a amizade, esse texto fala sobre a amizade, sobre influência. Da mesma forma como um ferro, ele molda um outro ferro, um ferro de natureza mais dura, ele pode moldar, tirando as arestas do ferro mais mole, aquele jovem que tem uma personalidade mais forte, pode influenciar um jovem de uma personalidade mais fraca. Então esse é um tema muito interessante para os jovens, porque o jovem ele vive em constante influência, ou influenciando, ou sendo influenciado pelas coisas ao redor, pelas amizades, pela cultura. Então a gente vai tratar sobre isso nessa live, amém, queridos? E eu queria até ressaltar que a juventude é uma fase marcada por esses laços de amizade. E quando o texto de Provérbios fala sobre um ferro que afia o outro ferro, é evidente que nós temos aquele que é o nosso maior amigo, que afia a nossa vida, que tira nossas arestas, que é o Senhor Jesus. Mas trazendo esse assunto para o lado prático da vida do jovem, eu queria começar essa live perguntando para os irmãos, dentro dessa questão da amizade, da influência que o jovem vive, como o jovem pode discernir uma amizade que está o afastando da identidade de servo? Isso acontece na vida do jovem? Eu queria que os jovens, no primeiro momento, comentassem isso. Pai do Senhor Jesus, irmãos, como exemplo prático, eu tenho aqui o texto que ele se encontra em Provérbios, capítulo 1, versículo 15. Filho meu, não te ponha a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Ou seja, na nossa vida prática, quando estamos na faculdade, na escola, ou até mesmo no trabalho, existem pessoas ímpias que, é claro, que elas têm más intenções, que elas não temem ao Senhor, que elas não buscam a verdadeira sabedoria, pois não temem a Deus. Então, é fácil identificar quando um amigo te afasta do Senhor, quando um amigo te afasta da comunhão do corpo da casa do Senhor. Como, por exemplo, um amigo que reclama sobre você frequentar os cultos todos os dias. Já aconteceu comigo. Em um amigo meu na faculdade, perguntar se eu vivo para a igreja. E eu responder para ele que, glórias a Deus, que eu vivo para a casa do Senhor. Amém. Porque lá na casa do Senhor, aqui, na casa do meu Pai, é onde eu encontro alimento para a minha alma, onde eu encontro descanso. Aleluia. E onde eu posso estar perto do meu Deus. Glória a Deus. Eu queria continuar aqui com a Renata. Renata, é possível o jovem dessa obra, o jovem que tem uma fé, ele manter relacionamento de amizade com pessoas do mundo, com outros jovens do mundo? É possível isso? Pai Senhor, é possível, sim. Eu tenho colegas que não são da comunidade evangélica, não são cristãos. E aqui em Deuteronômio 28, 13 fala: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Amém. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. A gente sabe que a gente tem aqueles colegas,
você não deveria ir para o culto hoje, bora frequentar outro lugar, vamos para o shopping. Sempre tem escolhas a fazer. Mas como nós somos servos do Senhor, a nossa escolha é estar na casa do Senhor todos os dias. Então, a gente chama, convida. Não, bora comigo para o culto, vai ser uma bênção. Já teve colegas meus que foram para a igreja, por mais que não era o mesmo local que o meu, foram e me falaram, olha, glória a Deus pela sua escolha, porque quando eu fui, eu senti a presença do Espírito Santo. Então, isso é maravilhoso. Então, sim, é possível termos amizades, mas com cautela, e que a gente seja um influenciador. Que a gente tem que influenciar eles a serem servos também, assim como nós. Glória a Deus. E eu queria ouvir um pouco dos jovens que estão aqui participando conosco, né? Se algum de vocês já teve uma experiência de, por exemplo, influenciar algum colega, convidar para o culto, e ele aceitou, e depois deu para vocês um feedback do que foi o culto para ele. Isso já aconteceu com algum de vocês? Não se acanha, hein? Só levantar-se a mão que o irmão vai com o microfone para você dar o seu testemunho. Ninguém? Pronto. Aqui está quebrando o gelo, né, amados? Primeiro, né? A paz do Senhor Jesus, meu nome é Mateus, sou da igreja do Mundo Bim, do pastor Carlos Alberto. Aconteceu uma experiência comigo recentemente, quando eu chamei 2 amigos meus para ir para o Trombetas e Festas. Foi uma grande bênção, porque foi pessoas que eu nunca imaginaria assim que iam, porque um é de outra denominação e o outro ele não conhecia o Senhor ainda. E aconteceu isso, eles foram para o Trombetas e Festas, foi algo muito novo. E eles falaram assim, nossa, Mateus, eu nunca tinha visto isso, são louvores novos para mim, que eu não conheço sobre isso. E semana retrasada, mais ou menos, eu levei ele de novo para o culto. E aí ele falou comigo assim, Mateus, hoje eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi um abraço que eu nunca tinha sentido, ninguém nunca me deu um abraço desta forma. E se você puder me chamar mais para vir para os cultos, eu quero estar presente. Glória a Deus, maravilha. Tem mais? A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, irmã. Eu sou a Grace, eu sou do ministério do pastor Carlos Alberto, também do Mundo Bim. A minha experiência é tanto sendo afiada como afiando também, né? Amém. Na palavra. Eu estava afastada, acabei sendo afiada por outra pessoa, Glória uma a Deus. igreja, e ela acabou me influenciando. Só que ao invés de eu parar só na minha bênção, eu também alcancei algumas pessoas. A minha experiência mês passado foi justamente, na verdade foi um sonho. Eu tive um sonho com uma amiga minha que eu estava afastada e eu sonhava que eu estava abraçando ela, bem forte, que dava para sentir. Amém. E aí eu mandei mensagem para a mãe dela. Eu falei, Dona Sandra, que é a mãe dela, Dona Sandra, a senhora pode me mandar o contato da minha amiga de novo, para eu poder falar com ela? Aí eu falei com ela disse que estava preocupada, que a filha dela tinha acabado de sair de viagem, e eu acabei tendo esse sonho um dia antes. Falei com ela, e ela me contou uma experiência mês passado que ela teve, de um relacionamento que ela estava muito frustrada e que estava tentando, não sei se eu posso dizer aqui, mas tentando tirar sua vida, né? E eu convidei ela para ir para a igreja no momento mais difícil também da minha vida, que foi a perda da minha mãe. Chamei ela para a igreja após o sepultamento da minha mãe. E ela teve uma experiência muito boa, disse que se sentiu muito bem, muito leve. Glória a Deus. E que toda vez que ela fala comigo, ela sente uma paz. Ela se sente bem. E que eu só respondi a ela que, na verdade, essas palavras não vinham de mim, vinham da sabedoria e entendimento do Pai, que eu antes não conhecia, mas hoje eu acredito que sem Ele tudo poderia ter sido muito pior. E Glória enfrentar isso com Deus tem sido uma experiência muito boa. Glória Amém? a Deus. Aleluia. Que maravilha. São sementes, né, queridos, que são plantadas e que geram crescimento, né, na vida daqueles que nós influenciamos, né?
Amados, ouvindo um pouco das experiências dos irmãos, me lembrei de um texto que está em Provérbios 17, versículo 17. O texto fala assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Na casa de Deus, o Senhor nos dá essa capacidade de sermos irmãos uns dos outros, pois nós temos Ele como referência. Aleluia. Esse amigo que nós temos está conosco na hora da angústia, está conosco na hora da felicidade, está conosco em todos os momentos da nossa vida. E Ele não nos deixa só, tanto com a sua presença, tanto com a presença dos irmãos que estamos convivendo, que em suas orações lembram das nossas vidas, em suas intercessões lembram das nossas necessidades. E tudo isso não seria possível sem o nosso verdadeiro amigo, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque este amigo nos ensina a amar o próximo, a amar o nosso irmão. E por isso estamos aqui, realizando a sua obra. Glória a Deus. E Rander, foi uma bênção, né, a participação dos irmãos com relação à posição, né, do jovem influenciando. E na influência que o jovem passa pelo mundo, né? A influência do mundo pode até afastar o jovem dos caminhos do Senhor, né, do convívio com a igreja. Dentro do teu entendimento, isso pode acontecer? Qual a vigilância que o jovem tem que ter para evitar que esse tipo de coisa, né, de influência negativa afete a sua vida? A paz do Senhor, irmãos. Infelizmente, isso pode acontecer. Lá em Provérbios 18:1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, amados, é o Senhor Jesus, é conhecer a palavra, é conhecer ao nosso Deus. Porém, às vezes, nós queremos nos afastar do Senhor, nós buscamos, nós entendemos amargamente e erradamente que nós somos autossuficientes. Esse é o maior problema dos nossos dias. A carta de Laodiceia fala de uma igreja que ela é rica das coisas materiais, mas ela não sente, e por isso ela não sente falta de nada. Mas na verdade ela não sabe que de todos ela é a mais miserável, ela é a mais sem a graça do Senhor, ela está sem as vestes da salvação, ela não sabe o caminho. Glória a Deus. Nós temos que cuidar a todo momento de que nós guardemos essa verdadeira sabedoria. Nós temos que nos analisar a todo momento para saber se nós estamos mesmo ouvindo a voz do Senhor, nós estamos mesmo obedecendo o que Ele tem nos revelado, porque o Senhor, Ele está falando conosco. Através do clamor pelo sangue do Senhor Jesus, o Senhor vai nos guardar em todos os ambientes. A gente pode ter má influência nas escolas, nas faculdades, porém o Senhor, Ele nos livra através do clamor pelo sangue dEle. E isso tem sido cada vez mais, como é que fala? Tem sido cada vez mais gratificante para nós, porque nós confiamos em um Deus que Ele sempre está cumprindo a sua palavra, Ele sempre tem mostrado. Aleluia. E Ele sempre tem respondido às nossas orações, Ele tem nos livrado a todo momento, na ida, na volta, e Ele tem nos feito vasos, instrumentos nas mãos dEle, que apenas servem para glorificar, não para fazer algo para o Senhor, e sim para cuidar da nossa salvação que Ele nos deu. Esse é o mais importante. Nós não devemos fazer pelo Senhor, nós devemos fazer pela nossa salvação, porque esse é o maior bem que nós podemos alcançar nessa vida, amados. Amém. Eu queria ouvir um pouco da irmã. O jovem, ele tem consciência das consequências que essas possíveis má amizades ou má influências podem causar na vida dele? O jovem tem essa consciência? Amém, irmãos, a paz do Senhor. Quando nós estamos envolvidos com a obra, né, e temos esse despertar, porque assim, somos servos amados do Senhor, então o Senhor, Ele não quer perder a gente, né, não quer que nós nos desviemos. O Espírito Santo, Ele incomoda a gente. Eu passei por uma experiência que era no meu início de juventude, né? Tinha acabado de completar 15 anos e eu tinha uma amizade muito grande com uma pessoa que não era da obra. E eu comecei a
passar, né, dizer assim, hoje eu não vou para o culto, vou sair com fulana, hoje eu não vou à EBD, vou para outro canto. E chegou um período que eu já estava assim, afastada, e o Senhor, né, o Espírito Santo, ele começou a me incomodar. Eu comecei a assistir, Senhor, sinto saudade de estar na tua obra, sinto falta de estar na igreja, de estar participando. E eu fui ali, né, orar, e o Senhor me deu uma palavra lá em Tiago 4:4, que diz assim, que é inclusive falando sobre origem de contendas, né? Quando a gente está se afastando, que vai saindo assim da obra, nossa vida ela não fica em paz. A gente não tem a mesma comunhão dentro de casa, não temos a mesma comunhão na igreja, porque já não estamos na igreja. E lá em Tiago diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E é essa a postura do servo, né? Assim, o Espírito Santo, ele toca a gente quando a gente está mais afastado, ele incomoda a gente tem que aprender a ser atento à voz dele, principalmente quando a gente está começando a cair espiritualmente. Muito bom, glória a Deus. Renata quer falar? E pegando o gancho aqui da Sara, interessante, eu também tive uma experiência onde o Senhor me tocou. Eu estava me sentindo muito sozinha, por mais que eu estivesse rodeada de pessoas, no momento do meu ensino médio. E eu comecei a sentir aquele incômodo ao Senhor. Eu não estou me sentindo bem aqui nessa roda de amigos, porque eles não falam coisas que te agradam. E terminou o ensino médio, continuamos aquele ciclo. E eu, numa noite de madrugada, após a semente preciosa, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Senhor, faz a minha vida a tua vontade. E ali começou a pessoas se afastarem de mim, pois eu estava firme ali no propósito, que eu iria seguir com o meu amigo, meu melhor amigo, que é Jesus. Amém. E eu comecei a sentir que eu não estava sozinha. Eu não estava sozinha, porque eu senti a presença do Senhor ali naquele momento, e aquelas amizades, ela não agradava ao Senhor. Então, comecei a se interter com jovens da igreja, a conversar, e ali eu vi, aqui é o meu lugar. Glória a Deus, que maravilha. Agora eu volto aqui para os jovens, né? Para o nosso público. Eu queria saber de vocês, jovens, quem foi que teve a experiência pessoal de dizer não para um convite, para uma situação, dizer não. Meu nome é Jorge, eu congrego na Igreja Cristã Maranata do Jardim Iracema, e o meu pastor é o pastor Chagas. Eu tinha um amigo, e nós éramos amigos de longa data, desde o ensino médio. E éramos amigos realmente inseparáveis. Mas um dia eu entendi que aquela amizade precisava terminar. E eu amei o amigo. Eu chamei, já tinha mudado de número de telefone, e eu disse para ele, olha, nós não vamos mais poder ser amigos por esse motivo. Ele, mas me dá o número do teu telefone novo. Eu não posso fazer isso. E acredito que tanto foi doloroso para ele como para mim, né? Mas depois eu tive um sonho. E nesse sonho eu chegava a uma das nossas igrejas e eu o via sentado num banco, usando paletó e gravata. Amém. E eu tocava no ombro dele e dizia, agora eu posso te dar o número do meu telefone. Ele olhava para mim, ria e brincava. Agora eu não quero mais não. E o sonho passava, né? Então eu acredito que nesse momento, provavelmente ele deve estar em aflições, né? Mas como o texto disse, ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Glória a Deus, maravilha, glória a Deus. Mais algum jovem teve essa experiência? Pai, seu irmão, eu me chamo Yuri.
sou da Igreja Zé Walter, Ministério Pastor Carlos Aguiar. Ano passado, no meu antigo trabalho, eu estava com mais ou menos 2 meses, e eu tinha feito alguns colegas, algumas amizades no meu trabalho, e chegou o período de festa junina. E nesse tempo eles falaram, você pode vir caracterizado com roupas, né, de xadrez e tal. Aí eu posso vir de farda? Porque eu tinha uma farda. Ele, pode. Então eu vou vir de farda. E eu era um dos poucos, tinha uns que veio de farda, mas eu estava de farda. No meu setor só tinha eu de farda. E aí, durante a festa, estava tendo algumas comidas, alguma confraternização lá, e eu estava trabalhando. E aí eles me chamaram e disseram assim, você quer isso aqui? Aí eu, não, obrigado. Aí, por quê? Aí eu, não quero. Né? E aí eles, tá certo. Né? E depois chegou um período da confraternização deles, que eles estavam fazendo uma roda, sei lá. E aí me chamaram para ser faltava um noivo, né, da festa junina. Eu, misericórdia. Aí, bora participar? Tá precisando? Eu, não, Deus, misericórdia. Eles, misericórdia? Você é crente? Que até então eles não sabiam, eu estava com 2 meses. É isso. Sou. Né? Ah, entendi. Mas não tem nada a ver, não. É só, eu sou católica. Eu sei como é que é. Mas eu não sei, não. Eu prefiro... Posso continuar trabalhando? Não, mas é só um momento. Não quero. Aí, tá certo. Gostei da sua atitude. E a partir de lá, meu tratamento foi diferente. Eles começaram a ser mais compreensivos, até às vezes assim, Yuri, canta um louvor aí para nos acalmar aí, que hoje o dia está estressado. Aí eu começava a rir, e o nome do Senhor foi glorificado através do testemunho. Glória a Deus. Foi essa Glória a Deus. Maravilha, maravilha. E aqui, prosseguindo aqui, vamos entrar aqui na última pergunta, né, dessa nossa live, para esse outro grupo de jovens. Qual o cuidado que o jovem tem que ter para não dar um passo errado, né? Porque às vezes um pequeno passo pode levar, né, toda uma vida jovem para um lado errado, né? Eu conheci, é um testemunho até de um jovem que eu conheci, que ele caminhava com o Senhor, tudo certo, era um servo fiel, mas acabou se envolvendo, né, no namoro, né, fora da igreja, com uma ímpia, né? Tentamos orientá-lo, na época eu não era pastor ainda, mas esse jovem deu esse mau passo. Ele falou, não, eu lembro que houve esse comentário entre os jovens da igreja, não, pastor, não, amado, é só um namorinho. E nesse namorinho ele acabou se envolvendo com essa jovem, né? Tiveram um filho fora de um casamento, foi terrível. Vida destruída. Depois de muito tempo, esse jovem voltou para a igreja, já adulto, já com uma outra família, né? E ele dizia assim, a minha vida mudou completamente, porque eu dei um mau passo, né? Como é que o jovem pode lidar com esses passos que a vida às vezes coloca no caminho do jovem? Interessante a pergunta. Peguei um texto base para a pergunta que está em Provérbios, capítulo 16. Vou ler 2 versículos, que são o versículo 7 e o versículo 9. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz que tenham paz com ele. Versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Interessante porque na obra do Senhor, quem nos guia, a palavra fala, é o Senhor Jesus. Amém. E nós somos servos dele. Então nós seguimos o caminho dele, que é rumo à eternidade. E interessante que se saímos do corpo, da comunhão, a nossa obra é uma obra que é revelada. Não é uma obra criadora, não é uma obra do homem, é algo que o Senhor revelou. Então, se saímos daquilo que o Senhor tem de benefício para nossas vidas, acaba nos trazendo um prejuízo. E interessante que na palavra do Senhor tem até um exemplo, Saul. Saul, ele preferiu ouvir a voz do povo. Às vezes a voz da amizade. Nesse mundo que estamos vivendo, um mundo de muitas preocupações, religiões. E às vezes assim, eles conseguem acabar entrando na mente do jovem. Hoje uma das 2 coisas mais afetadas é a mente e o coração. Então eles conseguem entrar na mente do jovem. Mas nós somos servos do Senhor e sabemos que o Senhor é quem guia os nossos passos. Mas Saul acabou dando ouvido ao povo. E isso trouxe um prejuízo.
Mas como somos servos do Senhor, como a palavra nos fala, sendo os caminhos do Senhor agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz com que tenham paz com Ele. Então, se às vezes temos um prejuízo, nós temos que agradecer, porque o Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas. Amém. O Senhor, Ele tem cuidado ali de todas as coisas. Mas o Senhor, Ele tem cuidado para que nós não saímos do caminho, porque é Ele quem dirige os nossos passos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. E Manu, me diz uma coisa. Uma vez eu ouvi de um jovem algo interessante. O jovem falou assim, pastor, já era pastor, já ele disse assim, pastor, ser um jovem na obra do Senhor é algo radical, né? O jovem do mundo aí busca radicalidade em outras coisas. Nós buscamos radicalidade em ouvir a voz do Espírito Santo, porque é a voz do Espírito Santo que nos dá limites. Fala um pouco sobre esses limites, né, que nós temos na nossa vida como servo de Deus, né? Limites que muitas vezes o jovem que está no mundo ele ultrapassa, mas o servo fiel ao Senhor, ele não ultrapassa esses limites. Fala um pouco sobre isso, Manu. Muito interessante a colocação do Senhor, porque na Bíblia nós sabemos que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés. É ela que nos ilumina, é ela que nos guia, seguindo na direção do Espírito Santo. E por muitas das vezes, aquilo que está na Bíblia, os manuais, aquilo que são as orientações que o Senhor deixou para nós, para o mundo pode não ser moderno, mas para nós é a baliza para o eterno. Aleluia. É com a Bíblia, é com a direção do Espírito Santo, é com a direção do Senhor nas nossas vidas, que nós entendemos aquilo que é o limite que o Espírito Santo nos dá. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, nos fala assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Quando nós estamos ultrapassando aquilo que é o limite que o Espírito Santo colocou em nós, vem o temor. Vem o temor que o Espírito Santo coloca em nossos corações e nós acabamos perdendo a nossa paz. Porque aquilo que está lá fora, aparentemente parece bonito, parece agradável, mas aquilo vai nos levar a ruínas que por muitas das vezes tem muitos jovens que não conseguem mais reverter a ruína que aquele pequeno passo que ele deu causou à sua vida. A gente estudou recentemente nas escolas bíblicas dominicais, foi falado sobre Ló. Ló viu aquela campina muito linda e falou, não, eu vou por esse caminho, eu vou seguir esse caminho. Ele não pediu uma orientação, ele não seguiu a orientação que o Espírito Santo tinha para ele naquela hora. E quando ele foi seguindo aquele caminho, ele foi aproximando mais e mais e mais de Sodoma, que era uma cidade extremamente corrompida. E Ló acabou se corrompendo ali, porque ele não escutou a voz do Espírito Santo, ele não escutou aquilo que é a orientação que o Senhor tinha para ele naquela hora. Mas nós temos também a misericórdia do Senhor nesta situação. Aleluia. Por muitas das vezes nós não entendemos, mas o Senhor, Ele é misericordioso. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. No Senhor nós temos a misericórdia. Nós temos como exemplo também, que nós escutamos diariamente, o filho pródigo. Ele saiu, foi procurar no mundo aquilo, tudo que ele já tinha em casa, ele ainda olhou para fora e foi procurar aquilo que era agradável aos olhos dele. Mas ele se arrependeu e ele voltou para a casa do pai. E o pai estava esperando ele de braços abertos. Amém. Então, mesmo que por muitas das vezes nós pecamos, nós saímos daquilo que é o limite, nós temos um pai que está nos esperando e esperando cada jovem, os jovens que estão nos assistindo, de braços abertos. E enquanto o Senhor Jesus não voltar, ainda dá tempo de nós voltarmos e nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado uns aos outros, para que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor pelas nossas vidas e possamos alcançar a vida eterna no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, esse assunto ele é vastíssimo, né? Muito longo. Nós tivemos aqui grandes advertências, com várias experiências de jovens, e nossa oração é que seja um alerta, né, para o jovem sobre os perigos de sermos influenciados negativamente, mas um alerta para que o jovem cada vez se torne um influenciador com relação à obra do Senhor. Né, nosso tempo está encerrado, nós vamos encerrar essa live. Foi uma dinâmica, né, do trabalho de jovens nesse Unidos em Família, né, com a participação dos jovens de Fortaleza, os jovens de Mossoró, que estão aqui nos visitando no Manaim. Também de Teresina aqui?
Quais são jovens de Teresina? Levantem a mão aqui. O irmão filma. Filma lá. Buenos Aires? É? Quem são? Olha só que maravilha. Glória a Jesus. Queridos, que o Senhor nos abençoe nessa live, né? Vamos ficar de pé para entregar esse momento ao altar do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Nós te glorificamos. Seja o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque tu tens falado com os teus jovens. E é a tua face, Senhor, que tem influenciado os teus filhos para serem, Senhor, sal nessa terra. Entregamos em teu altar este momento, te glorificando em nome de Jesus. Amém. A todos os irmãos, a paz do Senhor. Desfazemos agora a conexão. A todos a paz do Senhor.